Oi, tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, boa noite, boa tarde. Então vamos no nosso estudo, mais um estudo para a honra e glória do nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos mais, né? Nós queremos aprender mais e mais, mas dentro da palavra. Irmãos, não sei se vocês já verificaram como que eu faço no nosso estudo. Eu faço só aqui a Bíblia, irmãos, olha. Eu só tenho a minha Bíblia na mão. Eu não faço estudo por livros. Não adianta ninguém me dizer números de livros. Eu ignoro todos. Por quê? Irmãos, a Bíblia, se não me engano, ela tem 144 livros, se não me engano, ou mais. Para que eu quero mais livros? 144 livros? Eu acho que eu falei demais. Eu não sei quantos livros tem a Bíblia. Não, tem menos. Ah, irmão, desculpa. A Bíblia tem 39 livros, o Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento, ele tem 27 livros. É isso aí. É tanta conta que a gente faz no dia a dia que a gente fica assim, 144 é meu... Ah, Deus, é meu pagamento que eu vou ter que pagar. É minha dívida é minha dívida que eu tenho que pagar, R$144, que eu estava olhando, já estava com isso na cabeça. Não, meus irmãos, mas o Velho Testamento, na Bíblia, né, ele só tem 39 livros. E o Novo Testamento, ele tem 27 livros. Então já tem livro demais, né? Eu acho que esses livros aqui, que tem aqui na Bíblia, tem competência, né? Por isso que é uma Bíblia, né? É uma coleção, né, de livros, a Bíblia. Então, já tem livros demais para mim ler, eu não preciso pegar livros extras. E mais importante, esses livros aqui são livros sagrados. Por que eu vou pegar outros livros que não são sagrados? Ah, mas você deveria pegar a história disso, a história daquilo, mas eu tenho o Espírito Santo que está aqui, ó, do meu ladinho, dando aquele alô para mim. Ana, não é assim, Ana, é assim, é assim. Então vamos lá. A pessoa que não tem conhecimento espiritual, ela precisa, né? A pessoa acha assim, ela tem preguiça, né, de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia. Eu falo preguiça, irmãos, preguiça. Porque se você pegar a Bíblia, for ler, quem tem conhecimento de Bíblia, quem conhece a Bíblia mesmo do jeito que eu estou falando, ali um versículo faz referência a outro versículo. Então você não precisa de livros extras para você entender a Bíblia. Você precisa que o Espírito Santo te ilumine e te ajude a entender, a compreender. Então não vem me passar nome de livros. Ah, irmã, leia esse livro fala isso. Irmãos, eu não conheço o autor daquele livro que você está me passando. Eu não sei a vida dele, se foi uma vida assim muito íntima com Deus. Porque o diabo, ele usou até os discípulos, os profetas, né? Ele usou. Como que eu vou me permitir aceitar, né, uma doutrinação secundária que não está na Bíblia, trazer para esse contexto bíblico uma referência secundária? Então, o que eu falo com vocês é dentro aqui da Bíblia. Acredite ou não, é dentro da Bíblia que eu falo. O único livro que eu tenho aqui em casa, você pode vir aqui em casa. Eu não tenho livro extra, eu vou estudar esse daqui para ajudar esse aqui, não. Não tenho. Eu uso a palavra. E eu peço direção para Deus me mostrar as coisas. Deus mostra. Porque a Bíblia mesmo, o próprio Deus, ele falou que ele ia revelar a palavra dele para os fiéis. Então, se eu não sou fiel e eu vou buscar a palavra dele, uma referência do que está na Bíblia em outros livros, eu estou buscando, eu estou querendo aprender algo, misturar, como fala assim, vou misturar, fazer uma mistura, né? Não vai ser o natural, não vai ser. Mas eu quero o natural. Eu quero passar para vocês a verdade.
A verdade dói. A verdade dói. A verdade machuca. A verdade te humilha. Te humilha, te humilha. Mas a verdade te liberta. Você fica liberto quando você sabe a verdade. As pessoas, elas não gostam muito de ler a Bíblia. Às vezes as pessoas acham assim, a Bíblia é incompreensível. Eu já falei isso em vídeos meus aqui. A Bíblia, irmão, ela não é para ser lida assim, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Para você entender a Bíblia, você tem que ler. E ela é de capa a capa. Se você pegar só o livro de Salmos para ler, você vai falar que ali o livro de Salmos é um livro de poesia. O livro de Salmo, irmãos, ali ele fala, ele dá a conclusão de muitas outras palavras, de mensagens que está contida nos outros livros da Bíblia. Ali ele dá a afirmação, ele é como se fosse um testemunho. O livro de Salmos é como se fosse um testemunho do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Mateus, Marcos, João, dos reis. Então ele é um testemunho. Tá entendendo? O livro de Salmos é um testemunho. Eu estou aqui para ser testemunha que realmente isso aconteceu. Por isso que ele fala, né, em oração, é desabafo, porque o livro de Salmo tudo é uma profecia revelando a nós, é um terceiro espírito, né, vamos dizer assim, terceira pessoa, revelando para nós o que vai acontecer, o que já aconteceu. Então nós temos que entender a Bíblia nesse sentido. Como se você ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, eles falam a mesma coisa. Esses livros são testemunha um do outro. Mas esses livros é testemunha um do outro. Então a Bíblia fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então 2 testemunhas. Para algo ser verdadeiro, tem que ser 2 testemunhas ou mais. E Deus deu 4 testemunhas. Assim, só no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Afirmando a mesma coisa. Porque se você ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que eles estão falando a mesma coisa. A mesma coisa. Eles estão dando afirmação que aquilo realmente aconteceu. E ainda tem gente que diz que não aconteceu. Tem gente que fala que Jesus foi uma figura inventada da Igreja Católica. Tem muita gente que fala isso. Por quê? Porque fica lendo livrinhos de quem? De Satanás. Satanás que veio colocar esses livrinhos. O próprio livro de, se não me engano, é de Lucas, que Lucas foi um homem que, no livro dele mesmo, ele falou que ele fez um estudo minucioso para ele estudar, revelar para nós o que aconteceu com Jesus. Ele fez um estudo minucioso, porque ele não foi dessa época, desses acontecimentos de Jesus. Mas ele buscou as pessoas que moravam naquela região, ele foi a fundo para saber a verdade. E por isso que ele escreveu o livro de Lucas. E ele afirmou que realmente que tudo aquilo era verdade. Ele foi atrás. Aí o que a gente observa? Pessoas querendo te induzir a você a ler outros livros. Livros que não tem. Você não sabe se aquela pessoa que estava escrevendo aquele livro, como que a situação, o emocional dela, se ela estava vivendo num ambiente totalmente de paz, de tranquilidade, Deus estava falando com ela, ou se foi num momento que a vida dela era um inferno, porque ela estava sendo usada pelo demônio. Porque o demônio, ele usa qualquer um. O demônio, ele usa qualquer um. Então nós temos que ter muito cuidado. Pegar livros extras. Eu conheço o pastor. Você conhece? Você conhece de ouvir falar. Você ouve falar que ele é bom, mas você não tem uma intimidade com ele.
Você não sabe como essa pessoa que escreveu aquele livro, ele conduzia a família dele. Se ele era uma pessoa boa, se maltratava a esposa, se maltratava os filhos, como que eram os filhos dele. Porque eu vejo muitos escritores que a família deles são toda família desgraçada. Desgraçada no sentido de miserabilidade. E ali no conteúdo dele, ele se mostra como se ele fosse um deus, um sabidão. Mas a família dele é toda família, é igual muitos pregadores que temos aqui. Tem pregador que a família dele é totalmente desgraçada e ele está lá na frente da igreja pregando a palavra como se as coisas fossem ótimas. Mas ele não cuida nem do que é dele, da casa. Nem do que é dele cuida. E nisso nós temos exemplo da Bíblia, do que aconteceu com isso. Então nós temos que ter muito zelo na palavra de Deus. Muito cuidado de você ouvir para transmitir as coisas. Eu chamo você todas as vezes que eu vou falar algo aqui, que eu vou pregar a palavra de Deus aqui para você, esse estudo mesmo que eu estou fazendo. Irmãos, eu estou fazendo esse estudo dentro da palavra. Eu chamo você. Hoje nós vamos ler em Levítico 13. Pega a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia no Levítico capítulo 13. Esse capítulo é um capítulo que tem 59 versículos. Vamos trinchar todos esses 59 versículos para ver o que Deus está falando conosco agora. Então eu convido você, tá bom? Venha junto comigo. E o Senhor falou a Moisés e a Arão dizendo: se um homem tiver inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, e esta se tornar como praga de lepra em sua pele, então seja ele conduzido ao sacerdote Arão, ou a um dos sacerdotes dos seus filhos. E o sacerdote observará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornar branco, e a praga parecer mais profunda que a pele, então é praga de lepra. O sacerdote verificará isso e o declarará imundo. Aí você me pergunta, mas por quê? Lepra não é uma doença? Mas por que a pessoa vai se declarar imunda? Por que o sacerdote vai declarar imunda? Doenças malignas. Presta atenção que eu vou falar agora. Doenças malignas. A doença da lepra era uma doença, assim, naquela época, era a doença mais terrível que tinha. Ela pegava a pessoa desobediente à palavra de Deus. Por isso que essa doença, às vezes você fala assim, então toda doença é pecado? Sim. E eu posso confirmar com você na Bíblia. Eu não preciso de livrinho, não. Essas doenças infecciosas, pode ver que todas as pessoas que estavam, que pegavam doença nessa época, a própria Bíblia fala, não é eu, é a Bíblia. Se você lê, você sabe. Quem é leitor da Bíblia está sabendo o que eu estou falando. Essas doenças, irmãos, são gerada pelo pecado. Isso é automático. Você pecou, você vai ter isso. Essa doença maligna. Mais na frente, que a gente está fazendo o nosso estudo, eu vou provar para você. Então não saia desse canal. Esse canal, irmão, é só canal de bênção. Então se você vê uma pessoa assim, ó, com câncer, com lepra, com AIDS, essas doenças são de pecados que eles fizeram contra Deus. Tá entendendo? Pessoas que pecaram contra Deus, essas doenças pegam. E você pode olhar a vida dessas pessoas que estão contaminadas. Talvez você fale assim, mas uma criança, que pecado que tem uma criança que nasceu com câncer? Talvez a criança não veio, os pais não pegam, mas a criança já veio para quê? Para ser um peso para os pais. Você está entendendo? Para ser um peso para os pais. Os pais vão pagar por aquela doença.
porque é terrível. Tem mães que têm crianças nos hospitais, criança que não sai do hospital. Esses dias mesmo eu vi um jovem, eu falei, Senhor, tem misericórdia, dá livramento para essa mãe. O menino nasceu e já completou 10 anos e não sai do hospital. Nunca saiu do hospital. Para ele sair do hospital, ele tem que ser acompanhado com oxigênio, com uma turma de médicos, de enfermeiros do lado dele, para ele sair um pouquinho na frente do hospital. Olha que coisas, né? Aí você vai falar assim, mas isso aconteceu por acontecer. Não, irmão, isso gera doenças. Se você vê as bênçãos e as maldições, você vai perceber que isso é maldição hereditária. A gente fala, não existe maldição hereditária. Existe maldição hereditária. Existe. Então ela sempre vai acompanhando. Então, para você fazer essa quebra dessa maldição, você tem que buscar muito a Deus. Você tem que andar na presença de Deus para você quebrar essa maldição. Porque eu vou falar uma coisa com vocês. A espiritualidade na palavra que tem aqui na Bíblia, a espiritualidade que tem aqui na Bíblia, dessas palavras, elas têm poder. Toda palavra aqui da Bíblia, ela tem poder. Não vai ficar, o próprio Deus falou que não ia ficar um tio sequer que não ia ser cumprido. E aqui fala que vai ter. A Bíblia fala que vai ser quem pecar vai acontecer muitas pragas para eles. Não é só a praga do Egito, não. A praga do Egito é praguinha, pequenininha. Quando você vê a relação das pragas que tem aqui, que Deus, ele coloca no homem, naquele homem que não obedece à palavra dele. Então vamos ler aqui. Então essa praga que tinha aqui de lepra era um pecado. Por isso que a pessoa se tornava imundo. O sacerdote ia verificar, olha, então você é imundo. Ele tinha que ficar separado. Separado mesmo da sociedade. Tanto que quando, vocês sabem, quando a Miriam, Moisés e Miriam e Arão estavam saindo do Egito, a Miriam, ela zombou de Moisés. E imediatamente ela ficou leprosa. Porque ela pecou. Imediatamente ela ficou leprosa. Para vocês terem uma noção, como que é a mão de Deus sobre o homem. Moisés teve que interceder por ela, porque eles pararam, eles estavam caminhando o acampamento deles de milhões, de centenas de pessoas, e eles tiveram que parar para que a Miriam fosse curada. Aí Moisés intercedeu para Deus, para tirar aquela lepra da Miriam, aquele pecado da Miriam. Por isso que eu falo para vocês, é pecado. Às vezes a pessoa tem um pecado, tem uma doença maligna e ela não é curada. Por que ela não é curada? É porque ela não se arrepende de corpo, alma e espírito. Ou quando ela consegue se arrepender de corpo, alma e espírito, Deus liberta ela. Para vocês verem como que Deus é tão grande, é tão maravilhoso, como eu falo assim, Ele é tão bondoso, né, para conosco. Que Ele dá essa oportunidade para você. Ele te dá essa oportunidade de você regenerar. Então vamos continuar. No 7º dia, o sacerdote o verificará. Se ele vir que a infecção permanece estacionária e que a infecção não se estiver estendido na pele, o sacerdote o encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará outra vez, e se ele vir que a infecção tiver diminuído, não se tendo espalhado na pele, o sacerdote o declarará limpo, e é uma pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. E se a pústula se espalhar muito na pele, depois que ele se mostrou
ao sacerdote e ele o declarou puro, então se mostrará de novo ao sacerdote. E o sacerdote verificará que a pústula se espalhou na pele. Então o sacerdote o declarará imundo e é lepra. Então tinha aquela etapa. O sacerdote mandava eles ficar separados e o sacerdote ia lá para ver. A única pessoa que podia ficar do lado do sacerdote e não se ficar imundo era o sacerdote. O sacerdote podia ir verificar, porque ele tinha esse poder, Deus tinha dado esse poder para o sacerdote, e verificar se era uma lepra ou se não. E o sacerdote verificará que a pústula se espalhou na pele, então o sacerdote se declarará imundo, que é lepra. Às vezes meu vídeo para aqui. Vamos lá. E se houver uma infecção de lepra num homem, seja ele conduzido ao sacerdote. E o sacerdote verificará que é uma inchação branca na pele e que o pelo se tornou branco e houver carne viva na inchação. É lepra crônica em sua pele. E o sacerdote o declarará como imundo, não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar muito na pele e cobrir todo o peito do infectado, desde sua cabeça até os pés, tudo o que os olhos do sacerdote puderem ver, e o sacerdote vir que a infecção cobriu a carne toda, então ele declarará o infectado limpo. Ela toda se tornou branco, o homem é limpo. Mas no mesmo dia que se mostrar nele carne viva, imundo será. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele declarará o homem imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Todavia, se a carne viva mudar e se tornar branca, então ele venha ao sacerdote. E quando o sacerdote o verificar e vir que a infecção se tornou branca, o sacerdote declarará o infectado limpo e está limpo. E se a carne tiver um abscesso, e se este se curar, e em seu lugar vier inchação branca ou manchas lustrosas, tendendo a vermelho, então ele deve ser mostrado ao sacerdote. E o sacerdote verificará se ela parecer mais profunda do que a pele, e o pelo se tornou branco. Então o sacerdote o declarará imundo, e a infecção da lepra que aflorou no abscesso. E se o sacerdote vir, não houver pelo branco nela, e não estiver mais profunda do que a pele, mas estiver diminuído, então o sacerdote encerrará por 7 dias. Mas se ela se espalhar na pele, então o sacerdote declarará imundo e é infecção. Então, observa aqui que Deus ele passou essa mensagem para Moisés passar para o povo bem detalhado. Você percebe que está bem detalhado? Olha, se você fizer isso, se sua pele estiver assim, 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 você é imundo. Se não, se você ainda está com coisa. Ele quis deixar bem declarado, bem enfático, né, nessa questão aqui, para que a pessoa, né, pudesse vir fazendo o seu sacrifício dela, os seus holocaustos dela, sempre procurando, né, a santificação, a santidade. Se a mancha lustrosa estacionar em seu lugar, não se espalhando, e é cicatriz de furúnculo, e o sacerdote o declarará limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, tendendo para o vermelho ou para o branco, o sacerdote se verificará, e se o pelo na mancha lustrosa se tornou branco, e ela parecer mais profunda do que a pele, então é lepra, aflorou da queimadura, e o sacerdote declarará imundo e a infecção de lepra. Então, essa doença, lepra, naquela época, era como se fosse hoje uma doença, a doença mais infecciosa, né, que nós temos hoje é o câncer. Então, infecciosa porque
a pessoa, ela fica, o câncer, a AIDS, ela mata muito rápido. E nessa época que tinha era essa doença, a lepra. Se o sacerdote vir que na mancha lustrosa não há pelo branco, nem estiver mais profunda do que a pele, mas estiver diminuído, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Aqui deixa bem detalhadamente como que ia acontecer. Ele repetiu várias vezes, ele não cansou, né, de repetir para aquelas pessoas, para não ter dúvida. Agora nós estamos lendo em Levítico 13, versículo 28. Mas se a mancha lustrosa estacionar em seu lugar, não se espalhando na pele, e tiver diminuído, então é a inchação da queimadura. E o sacerdote o declarará limpo, porque é a cicatriz da queimadura. E quando o homem ou mulher tiver infecção na cabeça ou na barba, o sacerdote verificará a infecção, e se ela parecer mais profunda do que a pele, e houver nela pelo fino e amarelado, então o sacerdote o declarará imundo. É sarna, é lepra da cabeça ou da barba. E se o sacerdote verificar que a infecção de sarna e ela não parecer mais profunda do que a pele, e nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o infectado da sarna por 7 dias. Por quê? É em observância. Então você fica 7 dias separado para a gente ver como que vai reagir essa doença. E o sacerdote observará a infecção no 7º dia. Se a sarna não se espalhou e houver pelo amarelo nela, nem a sarna parecer mais profunda do que a pele, então o homem seja raspado, mas não raspará a sarna. E o sacerdote encerrará o infectado da tinha micose por mais 7 dias. Talvez você me pergunte, é uma questão de questionamento. Os sacerdotes, eles não tinham poder? Por que o sacerdote não ungia aquela pessoa não ia ser curada, como aconteceu com a Miriam? A pessoa tinha que passar por aquilo. Porque é fácil, né? Como que eu vou fazer, né? Eu peco, eu vou lá e faço um pecado, aí Deus me castiga com a lepra. Aí eu vou lá no sacerdote, porque eu sei que o sacerdote tem poder. Eu vou lá no sacerdote, peço para ele me curar. Aí ele ora por mim, eu saio de lá curada. Mas e o meu pecado? E minha desobediência? O que vai acontecer com ela? Eu vou ser perdoada? Eu posso ser curada da lepra? Mas e o meu pecado que eu cometi? Como que fica? É por esta razão, às vezes você não entende, talvez você fale assim, mas eles podiam ir lá no sacerdote, o sacerdote curar eles. Mas não é bem assim. Eles tinham que passar por esse processo de arrependimento, porque senão eles não iam passar. E era algo muito grave. Aquela pessoa que estava condenada com lepra, eram pessoas que tinham pecado, que tinham feito coisas que não tinha agradado a Deus. Você pode, talvez você fale assim, mas como você não pode afirmar isso? Irmãos, eu posso afirmar porque está escrito na palavra. Eu já tenho conhecimento da Bíblia, eu falo isso para vocês. Eu estou afirmando uma coisa, não é coisa de minha cabeça, não. É coisas aqui, da Bíblia. E eu vou mostrar para vocês. Mais na frente a gente vai ler, continua, porque eu falo para vocês, é de etapa para vocês ir aprendendo. E vocês já podem ter visto, né, o que aconteceu com os outros antes, né? Então, era necessário eles ficarem por esse período fechado, trancado, para eles se arrependerem. Olha, vocês sabem que vocês pecaram. Essa doença é uma doença de pecado. Então, vocês se redimem diante de Deus. Vamos continuar agora. Nós estamos no versículo 34. E o sacerdote observará a sarna no 7º dia,
E se ele vir que a sarna não se espalhou na pele e não parecer mais profunda do que a pele, então o sacerdote o declarará limpo, e ele lave suas vestes e será limpo. Mas se a sarna se espalhar na pele, depois de sua purificação, olha só, tem para tudo. E o sacerdote vir que a sarna se espalhou na pele, e o sacerdote não procure pelo amarelo, ele está imundo. Mas se a sarna estacionou e a seu ver e houver crescido pelo preto nela, e a sarna está curada, ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. Se na pele da carne do homem ou da mulher aparecerem manchas lustrosas brancas, e o sacerdote se verificar se essas manchas lustrosas forem brancas, tendendo a escuro, então é impingem que aflorou na pele, ele é limpo. Se alguém os cabelos da cabeça caírem, ele é calvo, ele é limpo. E se a frente de sua cabeça se pelar, ele é meio calvo, ele é limpo. Mas se na calva ou na meia calva houver uma infecção branca tendendo a vermelho, então é lepra que está aflorando na sua calva ou em sua meia calva. E o sacerdote o verificará. E se vir que a inchação da infecção da calva ou na meia calva for branca tendendo a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, então aquele é leproso, ele é imundo, o sacerdote o declara imundo, e a infecção está em sua cabeça. E as vestes do leproso, em quem há infecção, devem ser rasgadas, e sua cabeça deve ser coberta, e seu cabelo despenteado, e o seu bigode deve ser coberto, e deve clamar: imundo, imundo. Nossa, forte, né? Se para pensar, uma pessoa pecou, um pecado tão grave que chegou a esse ponto, né, dela ficar com essa doença, porque a gente sabe que o pecado gera doença. E essa pessoa ser declarada, o sacerdote pegar ela, mostrar ela diante de toda a sociedade, falar imundo, imundo. E se houver, eu creio que seria até mais, sei lá, mas Deus sabe tudo, né? Quem é a gente para fazer alguma coisa? Talvez seja até fosse melhor, né, a morte para essa pessoa, porque... Mas Deus, ele tem os mistérios dele. Do que adiantava Deus destruir essa pessoa se essa pessoa não tinha sido arrependida? Então, às vezes Deus dá a doença é para arrependimento. E tem pessoas que aproveitam. Tem pessoas que sabem que ela pode ver que todas as pessoas, olha, é incrível que eu vou falar com vocês, é incrível. Isso não acontece, isso eu digo que eu acho que com 99% das pessoas acontece isso. Quando uma pessoa está enferma, ela busca a Deus mais profundo, ela pede arrependimento, ela pede para as pessoas orarem por ela. Tem pessoas que não gostam nem que gente ora por ela, mas quando ela fica enferma de alguma enfermidade, ela clama, ela tem desejo que as pessoas cheguem perto dela e orem por ela. Sabe o que faz isso acontecer, esse mistério acontecer? É o Espírito Santo. Que o Espírito Santo está trabalhando naquela vida. É os anjos, eu digo assim, são os anjos protetores nossos, que estão ao nosso redor ali. Se você vê uma pessoa doente, por isso que nós devemos orar para as pessoas doentes, no sentido para Deus, né? Não ir lá colocar a mão, orar, mas orar para Deus enviar anjos para libertar aquela pessoa, para falar com aquela pessoa, no espiritual dela.
Tem pessoas que você vê, elas estão doentes, elas anseiam uma oração. Para elas, uma pessoa ir lá orar por elas, ela agarra aquela oportunidade com unhas e dentes, sendo que tempos atrás ela não queria nem saber de igreja, não queria nem saber de religião. Mas a Bíblia é muito fática também, ela diz assim, Deus diz assim: aquele que não veio por amor, vem pela dor. Então Deus deu essa oportunidade desde sempre. Desde esse povo daqui, quando ele tirou do Egito, ele já estava ensinando esse povo a como que era o costume, quem é Deus. Ele estava ensinando: olha, eu sou assim, eu sou bondoso, eu sou misericordioso. Então ele fazia aquela justiça ali para que o homem viesse a se arrepender. Lembrando, quem não vem por amor, vem pela dor. Eu quero ir pelo amor. Não quero que a dor me atinja. Em nome de Jesus, eu oro todos os dias para Deus para não deixar a dor me atingir. Porque é triste, irmão, você ficar acamado numa cama, dependendo de terceiro para te ajudar. Tem muita gente acamada de camas hoje em dia por causa da desobediência para com Deus. Da desobediência para com Deus. Eu peço a Deus: Senhor, me livre de cama, me livre de hospital. Eu oro todos os dias para Deus: me livre de hospital, me livre de cama, porque eu não quero, eu tenho horror a isso, porque eu sei que ali é pecado. Quer ver onde tem um lugar mais, onde os espíritos demoníacos estão? É nos hospitais, nas cadeias. Ali os espíritos, demônios, estão em todo lugar ali. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que orar para as pessoas, pedir para Deus resgatar aquelas pessoas que estão lá acamadas nos hospitais. Porque ali é um momento pesado. O hospital é um ambiente pesado, muito pesado. Tem muitos espíritos que estão, assim, lutando para ceifar as vidas das pessoas que estão ali. E tem pessoas que não conseguem, elas se entregam. Então nós temos que orar muito, visitar se você não... Eu, pelo menos, eu confesso para vocês, eu não gosto de hospital. Mas aqui na minha casa, eu oro por eles. Eu oro para as pessoas que estão nos hospitais. Eu peço a Deus para levar outras pessoas lá, porque eu não gosto de hospital. Eu falo a verdade, eu não gosto. Mas eu oro para aquelas pessoas. Eu sei que ali é um abismo. O hospital é um abismo. Não é um lugar bonito para você se ver, para você gostar. Que você vai lá, só vê gente adoentada, precisando de resgate espiritual. Ali é só gente precisando de resgate espiritual. Ali. Se está doente é porque está precisando de resgate espiritual. É o nosso dever ir lá. Quem tem essa... Eu oro a Deus para Deus enviar. Eu fico em casa, mas orando a Deus para Deus enviar anjos para resgatar aqueles indivíduos que estão nos hospitais acamados. Porque aquilo ali é lugar de muita trevas, de muita escuridão. E necessita de anjos mesmo para ir lá resgatar aquelas almas que estão ali. Então vamos continuar aqui, nós estamos no 49. Durante todos os dias em que a infecção estiver nele, imundo será e imundo, e morará só. Tá vendo? Ele é totalmente apartado da sociedade. E sua moradia seja fora do acampamento. Muito tempo atrás eu assisti um filme de uma mulher leprosa. O filme era tão antigo que a mulher ela ficava numa caverna longe da cidade, muito longe da cidade. Ela morava sozinha e para eles levarem comida para ela, eles tinham que levar mais de quase assim 500 metros de distância dela para eles não chegarem, não se aproximarem dela. Essa mulher, no filme que eu assisti, ela sofria muito. Eu não sei o nome do filme,
para passar para vocês assistirem. Mas ela ficava a 500 metros, então eles iam, todos os dias eles iam, levava comida para ela, naquele horário, já tinha avisado para ela, todos os dias nós vamos colocar comida aqui para você. E ela tinha uma filha, que a filha cuidava dela nesse sentido, e a filha queria, né, tirar essa, porque a filha às vezes ficava preocupada, porque a filha levava comida, e quando a filha levava comida no outro dia, a comida que ela tinha levado naquele dia anterior estava lá. E ela ficou preocupada com a mãe, achando que a mãe já tinha morrido. Aí ela começou a ir escondida até esse local onde a mãe estava. E ela foi escondida, ela tentou entrar lá dentro para ver a mãe dela. E quando ela chegou lá, ela viu a mãe dela muito doente. Aí ela pegou a comida que ela tinha levado. Isso é um filme, eu estou até emocionada, porque... Aí ela pegou, né, no filme, ela pegou a mãe dela, que a mãe dela estava muito fraca, ela foi alimentando a mãe dela, escondido. Mas eles descobriram que ela estava indo até a mãe dela. A sociedade lá descobriu isso, que ela estava indo, que ficava vigiando ela. Porque ela ia, e ela não ia, porque tinha que ir, deixar a comida e voltar rapidinho, não podia ficar lá. Porque que tinha pessoas que vigiavam as pessoas que cuidavam desses entes deles. Então ela demorou. E quando ela demorou para voltar, esse homem desconfiou dela. Aí ele viu ela saindo de dentro da casa da mãe dela, onde a mãe dela estava. Ele viu ela saindo de lá. Aí ele a condenou, ele fechou ela também lá dentro, junto com a mãe dela. No filme eles fecharam ela junto com a mãe dela. E ela não tinha ninguém que levava mais comida para ela. Porque quem levava comida para a mãe dela era ela. E não tinha mais quem levava comida para elas. Aí ela teve que fazer, sei lá. Eu sei que no filme, né, a mãe dela foi curada, ela conseguiu dar remédio para a mãe dela, curar a mãe dela. Mas é uma coisa assim, às vezes você lê aqui e acha assim tão superficial, né? A gente faz uma leitura tão superficial, não entra, né, na dor dessas pessoas que estão sofrendo. Às vezes, para você entender a espiritualidade, às vezes você tem que entrar na dor da pessoa. Você tem que ir mais profundo para conseguir adquirir conhecimento, né, do que está acontecendo ali. Então, essas pessoas que sofriam dessa doença, é um pecado tão grande, como que fala, essas pessoas, elas ficavam sozinhas, separadas, não tinha ninguém por elas. E não podia ninguém se aproximar delas, porque aquele que se aproximasse dela era imundo. A única pessoa que podia conversar com elas, falar com elas e não ficasse imundo era o sacerdote, porque eles já tinham sido escolhidos para essa função. Aí vamos continuar. Eu vou dar uma pausa aqui. Vamos lá, eu parei um pouquinho para tomar uma água. Vamos lá, vamos ler o 47, né? E se houver infecção de lepra e alguma veste ou de lã ou de linho, ou no fio urdido ou no fio tecido, seja limpo ou seja lã, seja linho ou seja lã, seja em pele ou seja em qualquer artefato na pele. E se a infecção na veste ou pele, na urtidura ou no tecido ou em qualquer objeto na pele for enverdeada ou avermelhada, é infecção de lepra e deve ser mostrado ao sacerdote. E o sacerdote verificará a infecção e se encerrará o objeto infectado e durante 7 dias. No 7º dia verificar a infecção, se ele vir que ela
se espalhou na veste, seja na urtidura, seja na trama, ou seja na pele, seja qual for o objeto empregado. A infecção é lepra destruidora e é imunda. E seja queimada aquela veste, seja a urtidura, ou seja a trama de lã ou de linho, ou qualquer outro objeto de pele, em que a infecção estiver, porque é lepra destruidora, deve ser queimado ao fogo. Mas, se o sacerdote vir que ela não se espalhou na veste, na urtidura, na trama ou em qualquer outro objeto na pele, o sacerdote ordenará que se lave aquilo e que a infecção está encerrada durante mais 7 dias. E o sacerdote observará a infecção depois de lavada. E se ele vir que a infecção não mudou de cor nem se espalhou, então é imunda. Deve ser queimada no fogo, é infecção intensa, seja externa ou interna. Mas se o sacerdote vir que a infecção escureceu depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urtidura, ou da trança. Se ela aparecer de novo na veste, seja na urtidura, seja na trama, ou seja em qualquer objeto de pele, é lepra reincidente. O objeto que tem a infecção queimarás no fogo. Mas se a veste ou urtidura ou trama, você está observando que o autor ele quis deixar bem detalhado para não haver dúvida? Observa que ele fala várias vezes, repete essa informação várias vezes para o povo, deixando bem explicadinho para que não venha a ter dúvida. Perdão. Mas se a veste ou a urtidura ou a trama ou qualquer objeto de pele e depois de lavado a infecção se retirou, se lavada pela segunda vez, limpa será. Esta é a lei sobre a infecção da lepra na veste de lã, de linho, seja na urtidura, seja na trama ou em qualquer objeto de pele, para declarar limpa, ou para declarar imunda. Essa é a lei que Deus ordenou a nós. Para que isso, irmãos? Talvez você vai falar assim, mas irmãos, isso aqui não é uma coisa muito rígida? O que Deus quis passar para nós é algo que nos chama a atenção. Que o pecado ele gera doença maligna. Todo pecado gera doença. Toda desobediência tem a sua recompensa. Se você é desobediente diante da palavra de Deus, porque nós viemos aqui na terra para responder, obedecer a palavra dele. Nós estamos aqui na terra passando por um momento de purificação e de santificação. Por isso que lá em Apocalipse ele fala: aquele que é limpo se limpará, pois se purificará. Aquele que é santo se santificará cada dia mais. Ele não quer que nós estamos nesse planeta Terra. As pessoas às vezes elas acham que tudo vai acabar depois que a gente sair daqui. Isso aqui tudo acaba. Nós temos um espírito. E esse espírito volta para Deus. Às vezes, você não entende as coisas espirituais que você não entende, não é porque Deus ele está encobrindo de você essas coisas. Não é. É porque você não busca. Você não conhece porque você não busca. Se você se dedicar a sua vida para ter conhecimento da espiritualidade celestial, dos acontecimentos de Deus, como que Deus age no mundo espiritual, no nosso mundo, na Terra,
Por que nós estamos aqui? Então isso tudo vai fazer um sentido até muito forte, você vai entender, vai compreender. Então eu não estou aqui para passar uma doutrina nova. Não estou aqui para passar uma doutrina nova para você. Eu estou aqui para mostrar para você que Deus, ele ama o ser humano. Sempre lembrarmos que nós somos criatura dele. Se ele mostrar para você, se você buscar ele com sinceridade, ele vai declarar os mistérios. Ele vai declarar os mistérios do mundo para você. Essa terra aqui é a terra de, fala assim, até, vamos dizer assim, a terra do purgamento. Vamos dizer assim para você entender melhor. É a terra onde você passa por um período. Você sabe que é só por um período. Você não é eterno aqui. O muito que você ficar aqui é 100 anos, se ficar. Tem pessoas que não chegam nem isso. Aí você vai me perguntar, mas por que eu tenho que passar só por esse período e depois eu tenho que prestar conta com Deus? Sim, você vai prestar conta com Deus. É um período que você tem que ficar aqui. Para uns, ele dá um dia, para outros ele dá nem menos de um dia, para outros a pessoa só vem e vai embora, para outros ficam eternamente. Para cada um de nós temos o nosso prazo para ficar aqui. Nós temos prazo vencido, como eles falam, né? Nós temos aquele prazo. O vencimento nosso é tanto dia. Só que não vem, né? Não vem escrito no nosso corpo, ó, 31 de janeiro de 1925 você vai embora desse mundo. Não vem. Ele é sábio. Ele está dando uma oportunidade para você ser redimido dos pecados. Você fez um pecado lá no céu, por isso que você veio para a terra. Isso é com certeza. Assim como Adão e Eva fizeram, pecaram e vieram para cá, aqui a terra é vamos dizer assim, é um lugar onde você paga seus pecados. Você se redime com Deus. Talvez você fale, mas a senhora está falando besteira, asneira. Não, irmão, por que Deus colocou Adão e Eva aqui? Porque eles desobedeceram. E assim como Adão e Eva veio para a terra para obedecer a palavra de Deus, para se redimir dos pecados que eles fizeram no céu, nós também fizemos. Então, se você continuar bom, você tem uma oportunidade. É como você dá uma oportunidade para alguém. Olha, eu vou te dar mais uma chance. Se você fazer a minha vontade, por isso que ele tem a Bíblia. A Bíblia é pregada em todo lugar. Então não tem como você dizer assim, eu não conheço. Quando eu leio a Bíblia, eu me dá vontade de rir, sabe? Das palavras que Deus fala com a gente. Eu falo, na verdade, Deus é tremendo. Ele não deixou nada passar, nada. Aí quando a gente começa a ler, e quando vê ele falando, né, que ele é sério, ele não fala rindo não, ele fala, para Deus como diz o 8 ou 80, né, ele é tudo ou nada. Aí ele fala, se a gente não se arrepender dos nossos pecados, o inferno jaz à porta. Ele fala isso, irmãos, ele fala isso. Principalmente se eu vou ler lá mais na frente sobre isso que a gente está falando aqui, né, sobre o pecado, o que gera pecado, né, o pecado, as consequências do pecado para nós hoje aqui, tanta destruição que nos acontece. Ele é bem enfático para falar isso. Ele falou para nós, olha, se você pecar, você é destruído. E ele fala também, quando você é uma pessoa que quer levar a vida de qualquer maneira, ou quer ficar andando atrás de um pastor, né, iluminando um pastor, deixando um pastor lá nas alturas, né, e Deus lá embaixo, né? Porque tem muitos cristãos que é desse jeito, né? Pastor para eles é Deus.
Mas ele fala também isso, sobre isso. E é engraçado, eu fico assim, eu falo, gente, Deus é tão, sabe, ele é tão rígido na fala dele, e as pessoas ainda brincam, acham que isso é normal, que não tem nada a ver. As pessoas ainda que acham que... E pior, irmão, pior que Deus mostra para você. Se você não está andando no caminho dele, é tantas pragas, é tantas maldições, é tanta destruição na sua vida, que você, puxa vida, você não enxerga. Você não enxerga, você não para pensar, pô, Adão e Eva estavam no paraíso, estavam numa boa. Eles desobedeceram a Deus e Deus tacou eles aqui para essa terra. Pô, eu vou obedecer esse Deus, eu também devo estar lá. Eu acho que eu estava lá também. Aí eu pequei que lá também, eu estou aqui para me redimir nessa terra. A gente tem que ser inteligente, irmãos. Pô, eu estou aqui, eu não lembro não, mas se Adão e Eva veio para cá, se eles estavam lá no paraíso e eles vieram para cá, essa terra aqui é terra de purgatório. Isso aqui é terra de purgatório. Nós temos que ter esse pensamento. Pô, eu não estou aqui à toa, não. Eu estou aqui para me regenerar. Vamos regenerar. Eu acho assim, a lei, né, dos espíritas, das pessoas espíritas, elas têm mais conhecimento nessa parte nessa parte elas têm mais conhecimento, os espíritas, do que os próprios evangélicos. Os espíritas entendem isso, que eles estão aqui na Terra para regenerar, porque eles saíram lá do céu, eles foram lançados para essa Terra, eles são lançados aqui para a Terra para regenerar. Só que eles acham assim, eles acham que nós temos assim, como fala, reencarnado, né? Mas nós não estamos reencarnados. Quando você faz um pecado lá no céu, diante de Deus, algo que você não agrada a Deus, Deus traz você para cá, para redimir. Só que vai chegar um tempo, por isso que a própria Bíblia fala que vai chegar um tempo que isso vai acabar, ele vai dar fim. Então aquele que é santo, por isso que ele fala, ele está dando oportunidade para nós. Aquele que é santo se santifica, porque as coisas vão mudar. Ele não vai mais dar essa chance, não. Ele está dando chance. Ele fala lá no céu, lá para os que estão lá no céu, ó, vocês me obedecem, porque vocês não obedecerem, eu vou mandar vocês para a terra. Só que agora ele está falando, vocês me obedecem. Se vocês não obedecerem, quando eu trouxer acabar com a terra, não vai ter mais chance para vocês. Você já vai ser lançado no inferno. É assim que ele vai dizer para eles. Que ele fala que acontecer. Quando ele acabar com essa terra aqui, não vai ter mais chance para o homem voltar aqui e se arrepender. Como nós estamos tendo essa chance, né, de vir para cá e se arrepender. Então nós estamos aqui para isso. Para se arrepender das nossas más ações que nós fizemos lá no céu perante Deus. Quando você começa ler a Bíblia com os olhos espirituais, é como eu falo, a Bíblia não é para ser lida assim rapidinho, não. Você tem que ler, vai lendo devagar, vai pegando as passagens, o entendimento. Se você não conseguiu captar nada pela primeira leitura que você fez, volte a ler a Bíblia de novo. Mas a Bíblia tem que ser lida do começo ao fim, para você ter uma noção. Ela não está escrita errada. Se você acompanhar os livros da Bíblia, ele não está desorganizado. Ele está tudo organizadinho. Tudo organizadinho que ele está. Então não tem desculpa para você. Então a pessoa que é inteligente, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar a santificação. Ele vai buscar se redimir. Ele vai entender, eu não sou daqui. Porque se eu fosse daqui, você ia viver o resto da sua vida aqui. Você não teria um tempinho para você ficar só aqui. Você tem o seu tempo e você não sabe que tempo é esse que você vai ficar aqui. Se você tem 1 mês, se você tem 2, se você tem 3 anos, 60 anos, você não sabe o tempo que você vai ficar aqui. Por isso que ele fala, não preocupeis com o dia da manhã que ele não pertence, no sentido de você procurar as coisas materiais. No sentido de você querer ficar rico aqui nessa terra, porque daqui você não leva nada.
Olha como que as coisas espirituais encaixa tão direitinho. Se você observar tudo isso, encaixa tão direitinho. Eu vim aqui para essa terra, eu pequei lá no céu, eu vim para cá para redimir. Deus está me dando essa oportunidade para me redimir, assim como Deus deu para Adão e Eva para vir para cá para redimir. Então você pensa, eu vim para cá para redimir. Eu sou uma pecadora. Então eu tenho que fazer de tudo para me voltar, para ter esse conceito com Deus, um conceito mais elevado com Deus, para Deus me perdoar. Porque eu ainda, mesmo se eu me arrepender aqui e tudo, eu vou ter que passar lá pelo anjo da aprovação. Ela está apta ou não, Moisés? Porque quem vai nos julgar é Moisés, a Bíblia é bem enfática em falar isso. Então, ela está apta para voltar aqui para o paraíso ou não? Ela tá, pai. Ela agora redimiu sim, ela redimiu bastante, ela mudou muito, Dona Ana mudou muito. Pode trazer ela para cá. Aí, se Moisés falar que pode entrar, eu entro. Mas se Moisés falar não, ela não pode mais entrar. Aí vou ser lançada no inferno. Aí, irmãos, é a coisa. Quando você morre aqui, você não tem a oportunidade de reencarnar. Você vai lá para o céu, ver se você pode ou não. Se você não puder, se você não se arrependeu, aí você será jogado no inferno automaticamente. Aí Deus vai te julgar automaticamente, você vai ficar lá mesmo, não vai ter mais peninha de você não. Por isso que os anjos aqui na Terra, o Espírito Santo, ele trabalha dia e noite. A Bíblia fala que ele trabalha dia e noite para que a gente possa... E Deus nos deu, né, Ele ainda enviou o Espírito Santo para nos ajudar aqui. Ele enviou anjos para nos resgatar. Esses anjos que a gente não vê espiritualmente, com os olhos espiritualmente, essas oportunidades que você tem de livramento, quando você sai de noite e nenhum mal acontece com você, são anjos dando livramento para você. Então, olha, se a gente pudesse, eu falo, se a gente pudesse entender, se você pudesse realmente viver as coisas no mundo espiritual, porque a gente vive muito no mundo material, o diabo, ele nos engana muito, ele nos tira o foco totalmente, o diabo tira totalmente o foco do homem para a realidade espiritual. Então o homem vive muito nesse mundinho material, acha que o mundo só é formado disso aqui, e não é. Nós somos tudo que nos envolve é espiritual. Só que você não enxerga um palmo da sua frente. Você pensa que tudo isso aqui é material. Irmão, não é tudo espiritual. Por isso que Deus fala, abandoneis o mundo. Olha o conselho que ele dá. Por que ele falou isso? Abandoneis o mundo e tudo que o mundo há. Porque algo maior tem. Ele deu tantas palavras, irmão. Quando você lê a Bíblia, nossa, ele te deu tanto conselho. Deus dá tanto conselho para nós. Nós é que temos que abrir os nossos olhos, sair dessa mesmice, sair desse leite que nós só vivemos tomando leitinho. Parar de ouvir pessoas, parar de ouvir pastores e se aprofundar mais na Bíblia, na palavra de Deus. O que vai acontecer com você? Eu estou aqui, eu não sei que dia que eu vou morrer. A qualquer momento eu vou morrer. Eu não sei se Deus vai me dar essa oportunidade, porque Deus não dá oportunidade, não é para todo mundo que Ele dá a oportunidade de salvação. Não é. Você vê que tem pessoas que ela não tem, não que ela não tenha pecado, que ela tem pecado. Morre assim de supetão no trânsito. Deus não deu oportunidade para aquela pessoa de arrependimento. Aí você fala, mas por que Deus não deu oportunidade para aquela pessoa de arrependimento? Talvez aquela pessoa nunca se interessou, abusou de Deus, ficava só falando coisas que não agradavam a Deus. Deus também não dá oportunidade para ela. Eu não vou dar. Ou talvez ninguém estava orando por ela. São esse tipo de pessoas.
Ou pessoas, né, que não têm, assim, vamos dizer, que tá quite com Deus. Muitas pessoas também são levadas através de acidentes, porque aquela pessoa também já está quite com Deus. Então Deus leva ela. Aí fica a culpa na pessoa que ficou, né? A pessoa que ficou, talvez Deus quis castigar mais a outra pessoa que ficou, para a pessoa que ficou acordar. Então Deus tem milhões de maneiras de trazer o homem para aos braços de Deus. Então Ele tem milhões de maneiras. Ele faz de tudo para você, trazer você para o reino dele. Ele faz de tudo. Os anjos aqui na terra, o Espírito Santo, ele trabalha muito mesmo. Os anjos da luz, né, que vamos dizer. Que não é só, o Consolador não é só um anjo. É muitos que estão aqui na nossa volta trabalhando por nós. E nós temos que aproveitar isso. Nós temos que ser inteligentes, a ponto de falar, não, os anjos estão trabalhando para mim, eu vou aproveitar essa oportunidade. E Deus vai continuar te abençoando. Por isso que eu falo para vocês, se dedique no espiritual. Quer se aperfeiçoar, quer se enriquecer, se enriquece no espiritual, mas nem da Bíblia. Porque se você for pegar livros extras para fazer um estudo da Bíblia, você não vai pegar o original. Você não vai buscar, você não vai ter entendimento do original. Você está entendendo? Então, irmãos, fica com Deus. Gostou desse vídeo? Compartilha. Inscreva no canal. Vamos fazer esse canal o seu bambambam do mundo. Que a palavra de Deus seja proclamada a todo o mundo. E eu conto com você. Deus está contando com você, tá? Para que essa palavra soa, sabe, em toda a terra. Que venha soar em toda a terra. Porque o que eu falo com você nesse canal, o que eu falo não, que Deus que está me usando. Tudo que tem nesse canal é um canal de Deus. Eu lembro que quando eu fui, que Deus me deu esse trabalho, foi tão assim, coisa tão maravilhosa, que Deus não permitiu que eu abrisse um templo evangélico. Deus não permitiu. Eu tenho um imóvel, peguei o imóvel, quis trocar o imóvel para abrir um templo. Deus não permitiu. Não permitiu mesmo. Deus falou que Ele não queria casa. Que Ele queria um novo povo. Ele ia renovar o povo para os tempos difíceis. Ele falou desse jeito. Ele está te renovando com os tempos difíceis. Que vai ter um tempo, irmãos, que não vai ter, vai acabar. Você vê que igreja, hoje em dia, você não dá mais para confiar em igrejas, em pastores, não dá mais para você confiar. Às vezes você vai numa igreja, você está achando que está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo coisas que o homem quer que você ouve, para te induzir a dar dízimo, a dar oferta. E você continua naquele pecado, naquele erro, as coisas para você não mudam. Tem gente que quer comprar bênção. Fica comprando bênção, o pastor vendendo bênção para você. Quem quer ser próspero? O ano de 24 vai ser um ano próspero. Aquele que quer ser próspero, dá o seu dízimo. Deus está mandando você dar o seu tudo. Deus não quer dinheiro. Então Ele te induz você a ser miserável. E você naquela ganância, né, de ter poder, de ter rico, de ser melhor, ter uma condição financeira melhor, naquela ganância, você vai dar seu tudo. Acha que está dando, que você vai ser, aí as coisas não mudam na sua vida, nunca vai mudar. Porque você tem que ter espiritualidade, você tem que ter santificação, conhecimento. Adquire conhecimento. Nós temos que adquirir o conhecimento com Deus, para que sejamos prósperos. Termino por aqui, então, como falei para você, ajude esse canal a crescer no YouTube. Por que eu peço isso? Não para ficar rica, não para querer ganhar
ganhar dinheiro, a guariar pessoas, dinheiro não. Eu estou falando isso para que a luz de Deus, né, invada esse Brasil. De pessoas, se a luz de Deus, todo mundo estivesse na mesma sintonia, as trevas não vão ter poder sobre nós, irmãos. Vamos lutar para que esse Brasil aqui, nós não venhamos passar o que o pessoal lá de Israel está passando, o pessoal lá da Ucrânia está passando, da Rússia está passando, do Japão está passando. E nós não venhamos acontecer esses acontecimentos, porque eu estou vendo, não sei também se é verdade ou se é mentira, porque a Bíblia fala para a gente duvidar de tudo, de todos. Estão tendo muitos pregadores, estão profetizando coisas ruins para o Brasil, para esse ano. Então não vamos ser, porque se acontecer de Deus pesar a mão aqui sobre o Brasil, vai atingir você, vai atingir eu, vai atingir nossos familiares, vai atingir tudo. Então não vamos orar para o nosso país, para que seja um país calmo, um país de bênção, que seja o centro, né, da mãe, né, onde a mãe ampara todos os filhos. Então vamos orar junto, vamos fazer, eu conto com você, vamos fazer esse canal crescer. Nesse sentido, tá entendendo? Para que a gente tenha paz. Porque nossa vida, você acordar com uma bomba na sua casa, toda desmoronando na sua casa, para onde você vai dormir? Não tem nenhum lugar para você ficar, como o pessoal lá está ficando. Não tem nem lugar para eles ficarem. Eles estão ficando debaixo da terra. Já pensou você ficar prisionado debaixo de uma terra sem comida? Tem muita gente que tem hack, né, que fala, aqueles túneis, aquelas casas que eles têm bem profunda da terra. Tem muitos brasileiros aqui que têm isso. Mas os pobres não têm. Quem sofre são os pobres. E o Brasil é um Brasil de pobre. De pobre. Tem poucos ricos aqui no Brasil. Mesmo os mais bem de vida que você acha que tem dinheiro, eles não têm o suficiente para viver aí um tempo aí sem comer, sem nada. Então nós precisamos nos acordar, abrir os nossos olhos agora. Agora que nós devemos preocupar. É em oração, um ajudando o outro. Então, compartilha esse vídeo, para que outras pessoas venham ter esse conhecimento, vamos orar juntos, vamos estar na campanha de oração, porque a Bíblia fala que se a gente orar, Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque não encontrou 5 justos lá. Por isso que ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele não encontrou 5 justos. Talvez você fale, aqui no Brasil tem muito mais. Você sabe se tem realmente? Você sabe que essas pessoas que estão... mas aqui é um país de muita igreja, de muita pregação, tem igreja... Irmãos, essas igrejas aí estão tudo com o intuito de financeiramente. Quantos pastores que estão se suicidando? No começo do ano, não sei, do ano, parece que de 2020, quantos pastores que estão se suicidando? A profanação entrou dentro da igreja. Você acredita realmente que aqui o Brasil é um país... é religioso, um país cristão? Não é não, irmãos, não é não. Não é. Não pensa que é, que não é. Então fiquem com Deus, que Deus nos abençoe a andar na luz, no caminho dele, para que as trevas não nos invadam. E ele disse assim, quão densas são as trevas. Tchau. Que Deus nos livre disso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.